essa dificuldade mesmo. Porque os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, por muitas vezes não têm oportunidade. Isso eu estou falando repetidamente aquilo que a gente já tem ouvido por aí. Mas é importante que a gente, nesse tempo em que nós estamos nos fortalecendo, a gente ouça mais uma vez e mais uma vez. Até a própria palavra foi repetitiva, não sei se vocês perceberam, mas no próprio Evangelho Jesus falava várias vezes a mesma coisa, né? Ele falava uma situação e voltava na situação do pão. Quem comer desse pão terá a vida eterna. E assim, repetindo. Então, Jesus ele vem repetir para você isso, né? E eu li essa semana um livro que falava assim: psicólogos que trabalham dentro da igreja quiseram traçar o perfil da juventude hoje, dizendo que a juventude, ela, como a gente já falou várias vezes aqui, né, que a única passeata hoje que existe é a passeata gay, porque o jovem ele não se levanta para mais nada. E aí eles falavam do perfil da juventude. Então, a juventude de hoje é uma juventude que vive apenas para si mesma, apenas buscando a sua própria felicidade, aquilo que te faz feliz, aquilo que te preenche, né? E a juventude de hoje é a juventude do controle remoto, que fica de frente da televisão, mudando de canal constante. Essa juventude sou eu. Constantemente mudando de canal para ver qual é o programa que mais te satisfaz naquele momento. Então é uma juventude que busca apenas se satisfazer no seu prazer, nas suas vontades. Não é uma juventude que tem grandes sonhos, que tem grandes esperanças, né? E lá no livro fala exatamente sobre isso. Aquele que decide seguir Jesus não pode querer ser feliz olhando a situação lá de fora como está, olhando o irmão que passa fome, olhando esses jovens que morrem por qualquer coisa. Então, é preciso que nós saiamos da nossa situação de discípulos, de alunos. Claro que tudo isso existe um processo, não é assim, né? Nós ainda estamos seguindo, dando um passo de cada vez, mas é necessário que nós estejamos desejosos de sairmos da situação de alunos e realmente nos tomarmos a postura de apóstolos mesmo, de enviados por Deus, daqueles que não se contêm com a realidade da sua própria vida, não aceitam a realidade da sua própria vida, mas a realidade deste mundo aí fora, e principalmente a realidade dessa juventude. Então, o que eu senti no meu coração hoje, de dizer para vocês, era isso, assim, e aí, até mesmo para completar o Evangelho, Jesus fala, né, no Evangelho fala que Jesus já sabia quem o iria trair, e mesmo aqueles 12 que restaram, ainda tinha um lá que traiu Jesus, que foi Judas, e mesmo aqueles 12 que restaram, ainda tinha Pedro, que vacilou na fé, né, que negou Jesus 3 vezes, mas que retomou a segurança da sua própria vida, se ergueu ao ponto de fundar e ser fundador da nossa igreja. Então, assim, que você possa saber entender as situações em que você anda passando aí, né? Que você possa buscar essa sabedoria de Deus, de entender que nós vamos vacilar sim. Você não vai sentir vontade muitas vezes de estar, mas a sua decisão precisa estar acima de qualquer sentimento, acima de qualquer emoção que você tenha sentido, acima de qualquer preguiça, acima de qualquer medo. A sua decisão precisa estar acima de tudo isso. A decisão por Jesus, que é que vai fazer a diferença. Amém. Quando a Cecília me mandou a mensagem, eu não pude, porque eu já estava quase dormindo na hora que ela mandou a mensagem, né? E quando no dia seguinte eu li lá, 90% dos jovens daquele cemitério, 90% das pessoas que estão lá naquele cemitério foram enterradas são jovens. Aí eu comecei a pensar, você pensa que é 90%? De 1.900, de 2.000, 1.900. Não, 1.800. Então, olha a quantidade. Quantas pessoas nós temos mais ou menos a ideia de estar enterrado no Santo Antônio? Com certeza, bem mais de 10 mil pessoas. Imagine o que é 90% de 10 mil. É muita coisa, gente. É muita coisa, né? Então, assim, eu falava para a Cecília, é uma realidade
que talvez esteja longe, não tanto de mim, porque eu trabalho lá perto, mas não está longe de nós, porque a violência, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que sonda a vida dos jovens, está em qualquer lugar. Está na minha vizinha, que é usuária, está nos jovens que vêm até a casa dela para usar drogas, está na viela da minha casa, da rua da minha casa, onde os jovens estão se reunindo para usar as drogas. Está em cada lugar onde você anda, está na viela da rua um pouco mais para baixo da minha casa, que mataram um jovem com mais de 4 ou 5 tiros no rosto dele. Está do nosso lado. Está na nossa vida como opção. Qualquer um de nós aqui podemos optar por uma vida dessas. Qualquer um. Qualquer um de nós, ao sair daqui, podemos ter um convite e, de repente, por um momento de insanidade, decidir viver e nunca mais conseguir sair. E nunca mais conseguir se livrar. Então, por isso que hoje a palavra, quando nós lemos no Evangelho, e o que precisa ficar gravado em nós, é a pergunta que Jesus fez: e vocês também querem ir? E você também quer ir? Você também quer desistir? Você também quer abandonar? E aí, de ter a resposta de Pedro: Senhor, onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E isso precisa ficar gravado no seu coração e no meu coração. Senhor, onde irei eu? Abandonado à própria sorte, a sorte da minha atitude, dos meus erros, das minhas falhas, onde irei eu, Senhor? Onde eu vou parar? Abandonado àquilo que eu só o Senhor sabe o que sou capaz de fazer. Porque nós, como seres humanos, não imaginamos a capacidade que a gente tem de errar, a capacidade que a gente tem de falhar, a capacidade que a gente tem de nos destruirmos a nós mesmos. E não só aos outros, mas a nós mesmos. Então, onde irei eu, Senhor? E você precisa gravar isso no seu coração e sair daqui pensando mesmo na sua vida. Se você abandonar a sorte, se deixar abandonar pela sorte, falar assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu quero ver onde você vai parar, eu quero ver onde eu vou parar. Por isso que eu estou aqui há 16 anos. Vocês podem rir, mas é a verdade, né? Todo mundo brinca. Mas foi uma decisão que eu tomei ali, quando eu entrei neste grupo, que eu ia fazer 15 anos de idade. E eu falei, olhei e falei assim: não, a minha vida por si só, sem este amor, sem este Deus, não vai. Vai por outros caminhos que eu já estava trilhando. Um caminho de depressão, um caminho de tristeza, um caminho de solidão. E que se não fosse por este lugar, talvez eu nem sei se eu estaria aqui. Talvez eu não sei se eu estaria aqui falando com você. Então, o que você quer? Né? Mais uma vez nós entramos naquela pergunta do seminário de vida, né? De vida jovem que nós fizemos. O que você quer para a sua vida? É uma decisão. É a decisão que Deus quer derramar no seu coração. Aqueles apóstolos ali, aqueles 12 disseram: Senhor, onde nós iremos? E um dia eu ouvi uma coisa que eu queria falar para você, que quando a Cecília falava, ficava no meu coração. Quando ela falava dos milagres, o milagre maior que Deus pode realizar é a sua conversão. Porque esse depende só de você, não depende de Deus. O que depende de Deus, Ele realiza. Mas o ser convertido é o maior milagre, porque aí Deus precisa esperar de nós uma resposta. Ser transformado é o maior milagre, porque Deus precisa esperar de nós essa resposta. E aí nós temos que contribuir, participar. Não depende só de Deus, depende de cada um de nós. Então eu digo para vocês, né, onde você quer ir? Jesus diz para você, na verdade, através do Evangelho de hoje: querem ir também? Querem também ir? E aí eu falava para as meninas na reunião do Ministério de Cartas, eu falava para elas, eu falava assim, que uma estatística dura de se aceitar, porque nenhum ser humano nasceu para morrer jovem.
Ninguém nasceu para morrer jovem. A lei da natureza que todos nós aprendemos em biologia, se eu não me engano, era a matéria da quinta série, onde falava que todo mundo é para nascer, crescer, multiplicar, né, procriar e depois envelhecer e morrer. E por que as coisas não estão sendo mais assim? Por que a realidade não é mais essa? Por que as pessoas não estão mais envelhecendo antes de morrer? Por que 90% daquele lugar é só jovem? É triste demais saber disso. É uma decepção de pensar exatamente que 90% daquelas pessoas que morreram ali são jovens, de 14, né, a 27 anos. Pensa, o máximo de tempo que tem ali é 27. Não faz tanto tempo assim. Então, 27 anos, a pessoa mais velha que morreu ali naquela estatística, bem menos que eu ainda, né? Mas para a gente entender que a vontade de Deus para nós não é essa, não é. Então, eu quero te convidar de novo a realmente fechar os teus olhos, a verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, do amor de Deus, para você isso, sabe? Esse decidir, esse querer estar com Deus, esse falar, Senhor, eu vou continuar, eu vou seguir, eu vou dar passos firmes, porque eu não quero fazer parte de uma estatística. Eu não quero ser parte de uma estatística, de alguém um dia ter a minha morte ou a minha situação como uma estatística, como mais alguém que fez parte de um mundo e que não fez diferença nenhuma. Pelo contrário, só somou naquilo que já acontecia. Não mudou em nada. Não quero ser mais uma estatística. Não quero que a minha vida, a minha família, a minha história seja apenas mais uma nessa humanidade, neste mundo. Então, de olhos fechados, busca no coração de Deus. Vá falando mesmo no coração de Deus, o grande sonho que você traz na sua alma, no seu coração. Eu, desde minha juventude, mais tenra, porque agora eu ainda sou jovem, mas dentro do meu coração eu falava, Senhor, eu queria ser alguém muito importante. Eu queria marcar a história da humanidade, de dizer assim, olha, aquela pessoa ali, ela fez grandes coisas por este mundo, por estes jovens, por este lugar. E o meu sonho, o meu desejo é esse, é de não passar por este mundo como um anônimo, como mais alguém, não, vai ser uma protagonista dessa história, de ser alguém que as pessoas vão lembrar e o nome de Jesus, do dia que eu morrer,